Livro do Céu, volume 1, capítulo 37. Luísa, a partir de agora, é vítima perpétua. Permanece permanentemente na cama, sozinha e somente para Jesus. Para minha surpresa, por achar impossível, o confessor me disse que se era realmente vontade de Deus, ele me daria a obediência. E ele me disse que na realidade não é que ele não poderia vir, mas que da parte dele deveria superar um pouco do respeito humano. Minha alma se regozijou muito para poder satisfazer o Senhor e assim salvar as criaturas, mas a natureza se afligiu grandemente ao sentir-se diante dessa obediência. Tanto que, por alguns dias, fiquei muito decepcionada. Até a alma pensava muito que eu tinha que ficar tanto tempo sem poder receber Jesus no sacramento, que era meu único conforto. Às vezes, sentia uma guerra tão feroz em mim que eu mesmo não sabia o que havia acontecido comigo. O diabo acrescentou muitas coisas, mas meu bom Jesus remediou tudo. E aqui está como foi o desempenho. Por ordem do confessor, Luísa manifesta as várias maneiras pelas quais o Senhor conversa com ela. A primeira maneira que Jesus conversa comigo é quando a minha alma sai do corpo. Mas quero primeiro explicar da melhor maneira possível isso que é saindo de mim mesma. Isso acontece de duas maneiras. A primeira é instantânea, quase instantânea. É tão repentino que me parece que o meu corpo se levanta um pouco da cama para seguir a alma, mas depois permanece ali e me parece que o corpo permanece como morto. E a alma segue Jesus caminhando por todo o universo, a terra, o ar, os mares, as montanhas, o purgatório, o céu, onde tantas vezes me fez ver o lugar onde eu estarei depois da minha morte. A outra maneira de sair da alma é então mais silenciosa. Parece que o corpo se sufoca sensivelmente, permanece petrificado na presença de Jesus, mas a alma permanece com o corpo e o corpo não sente mais nada sobre coisas externas. Mesmo que reconectasse o universo inteiro, mesmo que me queimassem, me rasgassem em pedaços, essas duas maneiras de sair de mim mesma tão diferentes, eu as notei significativamente porque pela primeira vez, tendo que obedecer ao confessor que veio me acordar, eu vi do lugar onde Jesus me levou, isto é, dos confins da terra, lá onde eu estava, no ar, nas montanhas, no mar, no purgatório, até mesmo no próprio paraíso. De fato, parecia-me que não tinha tempo para poder voltar antes que o confessor encontrasse, o corpo. E, portanto, eu tinha medo de não conseguir obedecer. E parecia que tanto quanto eu estava com minha alma, parecia-me, que estava ocupada com tantas coisas e sofria se nunca tivesse tempo de deixar o confessor me encontrar. E, portanto, eu acabei me vendo muitas vezes a não obedecer. Mas confesso, no entanto, que sempre me encontrei a tempo. E a alma me parecia entrar no corpo antes que o confessor começasse a me dar a obediência para me acordar. Na verdade, digo a verdade, que tantas vezes eu vi o confessor vindo de longe, mas para não deixar Jesus, parecia que eu não pensava no confessor que estava vindo. E então Jesus mesmo era quem me fazia voltar a minha alma ao corpo, para poder obedecer ao confessor. E então senti uma grande repugnância de deixar Jesus, mas a obediência vencia e deixava Jesus. Ele mesmo me beijava, me abraçava ou fez outra coisa para deixar o meu emprego. E eu, deixando ali meu querido Jesus, disse-lhe: vou ao confessor, mas você, meu bom Jesus, volte logo assim que o confessor partir. Estas são, portanto, as duas maneiras pelas quais a alma parecia sair do corpo ou saía realmente. E nessas duas maneiras de sair, Deus fala comigo. Dessa maneira, Ele próprio chama isso de discurso intelectual. E eu vou tentar explicar isso. A alma, portanto, tendo deixado o corpo, estando na frente de Jesus, não precisa de palavras para entender o que o Senhor quer lhe dizer. Nem precisa falar para entender, mas comunica-se através do intelecto. Quão bem
nos entendemos quando estamos juntos. De uma luz que me vem do intelecto de Jesus, sinto-me impressionada em tudo que meu Jesus quer que eu entenda. Esse caminho é tão alto e sublime, tanto que a natureza mal sabe como se adaptar para explicá-la com palavras. Posso apenas dar algumas ideias. Essa maneira que nos fazer entender de Jesus é muito rápida. Em um instante simples, aprendemos muitas coisas sublimes, mais do que lendo livros inteiros. Oh, que mestre mais engenhoso é Jesus, que em um pequeno momento simples ensina muitas coisas e para outro levaria anos inteiros, mesmo que conseguisse, porque o mestre terrestre não tem poder para conseguir puxar a vontade do discípulo e nem pode infundir na mente sem esforço. Mas com Jesus não, pois é tão grande a sua doçura, a sua bondade, é tão doce a sua fala, tão bonita, que a alma dificilmente resistiria a não ficar atraída. Que às vezes a bondade é tão doce, que a sua fala é tão bonita, que a alma dificilmente não resistiria a não ficar atraída. Que às vezes a velocidade que corre atrás de Jesus é tão grande que quase sem perceber é transformada no objeto amado, pois a alma não pode mais discernir o seu ser terreno do espiritual, de tanto que está identificado com o ser divino. Quem pode dizer o que a alma sente nesse estado? Seria necessário o próprio Jesus, ou uma alma separada perfeitamente do corpo. Porque a alma, quando ela se encontra cercada novamente pelas paredes do corpo e perdendo a luz que anteriormente a mantinha pressionada, muito perde e permanece obscurecida, de modo que se ela gostaria de tentar dizer algo sobre, não poderia dizer a grosso modo e com linguagem vulgar. Para se ter uma ideia, digo que imagino um homem nascido cego, que nunca teve o bem de ver o que está contido em todo o universo, e por alguns minutos ele teve o bem de abrir os olhos para a luz e poder ver tudo o que estava contido no mundo: o sol, o céu, o mar, as muitas cidades, os muitos carros, as variedades de flores e muitas outras coisas que existem no mundo. E depois de poucos minutos de luz, ele volta à sua antiga cegueira novamente. Agora, você acha que ele poderia dizer tudo o que viu distintamente? Ele poderia esboçar, dizer algo mais confuso. Então, é assim que acontece. Quando a alma que está fora do corpo vê toda aquela imensidão de coisas, ao voltar para o corpo, não sei se digo certo, quanto aquele cego, ele não sentiria muito a perda da visão? Sim, a alma vive em um gemido e quase em um estado violento, porque a alma sempre se sente estuprada em direção ao bem maior. É tão grande a atração que Jesus permite a alma sentir que a alma sempre gostaria de ser atraída por seu Deus. Mas isso não pode ser e, portanto, a pessoa vive como se vivesse no purgatório constante. Acrescento que a alma não tem nada dele neste estado. É tudo uma operação que o Senhor faz. Segundo, agora tentarei explicar o segundo modo como Jesus está falando com a minha alma. É me encontrando-se fora de mim mesma. Eu vejo a pessoa de Jesus Cristo como, por exemplo, como uma criança, ou crucificado, ou em outra atitude qualquer. E a minha alma vê que o Senhor pronuncia de sua boca palavras, e a alma da sua boca também responde. Às vezes acontece que a alma começa a conversar com Jesus como dois cônjuges íntimos fariam. Embora o falar de Jesus seja muito comum, apenas 4 ou 5 até uma palavra, mas nesse muita pouca conversa, quanta luz ele introduz na alma, parece-me ver à primeira vista um pequeno riacho, mas olhando bem, ao invés de um riacho, a alma vê um vasto mar. Então é apenas uma palavra dita por Jesus que tem o significado de uma imensidão da luz que permanece na alma, que ao ruminá-la muito bem, surgem tantas outras coisas sublimes e proveitosas para a sua alma, que ela fica surpresa com tanta luz. Creio que se todos os sábios se unissem, todos permaneceriam confusos e mudos diante de uma única palavra de Jesus. Agora, desta maneira, que Jesus fala ao falar com a alma, é mais adequado à natureza humana. E é facilmente conhecido como manifesto, porque a alma que entra em si carrega consigo o que ouviu da boca de nosso Senhor e comunica ao corpo.
não é tão fácil quanto falar de Jesus por meio do intelecto. Para mim, acredito que Jesus mantém esse modo de falar para se adaptar à natureza humana. Não que ele precise da palavra para se fazer entender, mas porque assim a alma entende mais facilmente e pode manifestá-la ao confessor. Em resumo, Jesus age como um mestre muito instruído, sábio e inteligente, que possui todas as ciências em um grau iminente e que ninguém pode igualá-lo, mas como ele está entre os discípulos que ainda não aprenderam as primeiras sílabas do alfabeto, acreditando que tudo em si mesmo, em outros estudos, aprenda com os discípulos o A, o B, o C e o etc. Quão bom é Jesus! Ele se adapta aos eruditos e fala com eles de uma maneira muito elevada, para entendê-los, devem estudar bem o que dizem. Ele se encaixa também como ignorante e finge que também é ignorante e fala baixo para que ninguém possa ficar sem suas lições, as lições do Mestre Divino. Terceiro, a terceira maneira que Jesus fala comigo é quando, falando em sua própria substância, participa da alma. Parece-me que, como o Senhor, quando Ele criou o mundo, as coisas foram criadas por apenas uma só palavra, sendo assim a sua palavra criativa, no próprio ato que diz que a palavra já cria na alma a mesma coisa que diz. Por exemplo, Jesus diz à alma: você vê como as coisas são bonitas? No entanto, até onde seus olhos podem fluir, na terra e no céu, você nunca encontrará uma beleza semelhante a mim. Nesta expressão de Jesus, a alma sente um certo ser divino entrando em si. A alma permanece tão atraída por essa beleza e juntas perde atração por todas as outras coisas do mundo, por mais belas que preciosas que fossem. Não causa nenhuma impressão à alma, o que permanece fixo e quase transmutado em si. Para me explicar melhor do que essa conversa substancial sobre Jesus, digo outra coisa. Jesus diz: veja como sou puro, também quero pureza em você. Nessas palavras, a alma se sente entrando em uma pureza divina. Essa pureza é transmutada em si mesma e passa a viver como se não tivesse mais corpo. E então das outras virtudes, quão desejável é essa conversa de Jesus. Eu, por mim mesmo, daria tudo que há na terra se eu pudesse ser amante para ter apenas uma dessas palavras de Jesus. 4. A quarta maneira que Jesus fala comigo é quando Ele fala comigo encontrando em mim mesma, isto é, no estado natural. E isso também ocorre de duas maneiras. A primeira é quando me encontro em mim mesma, reunida dentro de mim, sem articulação de voz ao som no ouvido do corpo. Jesus fala dentro de mim, na minha mente. A segunda é como fazemos. E isso acontece às vezes até sendo distraído, ou mesmo conversando com outras pessoas. Mas apenas uma dessas palavras é suficiente para me reunir se eu estiver distraída, ou para me dar paz se estou chateada, para me consolar se estiver aflita. Continuou a dizer de onde parei, e aqui está como ele se saiu. De manhã, fui à comunhão, e logo que recebi Jesus, disse-lhe imediatamente: meu Senhor, você vê um pouco em que tempestade eu sou? Eu tenho que agradecer por dares ao confessor a luz para me fazer obedecer ao sofrimento, que em vez disso, minha natureza sente tanto que eu mesmo estou confusa ao me ver tão mal. Mas tudo isso não é nada. Tu, que quer o meu sacrifício, também me dará força. Mas a razão mais poderosa em mim é ter que ficar tanto tempo sem poder recebê-lo em sacramento. Quem pode resistir sem você? Quem me dará força? Onde posso encontrar alívio em minhas aflições? E enquanto dizia isso, senti uma dor no coração dessa separação de Jesus no Santíssimo Sacramento, que chorei humildemente. Então o Senhor teve pena da minha fraqueza e me disse: não temas, eu mesmo sustentarei a tua fraqueza. Você não sabe o que preparei para você, mas você tem muito medo. Eu não sou o Todo-Poderoso? Não poderei compensar a privação de você não me poder receber em sacramento. Por isso, renuncia. Ponha-se morta nos meus braços. Ofereça-se voluntariamente para proteger as ofensas, para os pecadores e para poupar os homens dos merecidos flagelos. E dou-te a minha palavra como promessa de não deixar você nenhum dia sem eu vivê-la.
Até agora você veio a mim. De agora em diante, eu que virei até você. Você não ficará feliz assim? Então me resignei à santa vontade de Deus e fiquei surpresa com esse estado de sofrimento. Agora, quem pode dizer as graças que o Senhor começou a fazer comigo? É impossível poder dizer tudo de maneira distinta. Poderei dizer algo confuso, mas tanto quanto puder, e fazer a santa obediência que tanto desejo. Tentarei dizer o máximo que puder. Lembro-me que desde o início, estando constantemente na cama, meu amante Jesus frequentemente se mostrava, o que ele não havia feito no passado. Desde o início, ele me disse que queria que eu adotasse um novo modo de vida, para me conceder o casamento místico prometido para mim. Ele me disse, amada do meu coração, eu a coloquei neste estado para que eu pudesse mais livremente entrar e conversar com você. Veja, eu a libertei de todas as ocupações externas, para que não apenas a alma, mas também ter o próprio corpo à minha disposição. E assim você possa permanecer em holocausto contínuo diante de mim. Veja, se eu não tivesse puxado para esta cama, como você poderia estar desobrigada dos deveres com sua família e se sujeitar a outros sacrifícios? Eu não poderia comparecer com tanta frequência e permitir que você participe das ofensas que recebo. No máximo, devo esperar quando você cumprisse seus deveres. Mas agora não. Continuamos livres. Não há ninguém para nos assediar e interromper nossa conversa. Doravante, minhas aflições serão suas, e as suas minhas. Meus sofrimentos serão seus, e os seus serão meus. Minhas consolações suas e as suas minhas. Uniremos todas as coisas, e vós se interessará nas minhas coisas como se fossem suas. E eu o farei das suas como minhas. Não temos mais entre nós dois, este é meu ou este é seu, mas tudo será comum nos dois lados. Você sabe como eu fiz isso com você? Como um rei quando ele quer conversar com a rainha, sua noiva, e ela está com outras damas em outros assuntos. O rei, o que você está fazendo se ele pega e leva-a para o quarto? Eles fecham a porta para que ninguém possa interromper a conversa e ouvir seus segredos. Assim, estando sozinhos, seus consolos e aflições são comunicados um ao outro. Agora, se alguém imprudente for para bater, gritar atrás da porta e não os deixar desfrutar da conversa em paz, o rei não o machucaria? Então eu fiz isso por você, e eu também lamentaria se alguém quisesse distraí-la desse estado.